Fala pessoal, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje no nosso Papo Saúde. Esse que é o melhor podcast sobre saúde, informação, bem-estar e, por que não, qualidade de vida. Hoje eu estou aqui não com um, mas com dois convidados, dois especialistas, dois angiologistas, né? Quase um trava-línguas aqui, mas eu tô recebendo dois especialistas que Itaúna e região tem a felicidade de ter. Eu tô aqui recebendo o Dr. Milton e doutora Vera. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Marceliano. E nós vamos conversar muito sobre saúde vascular, sobre tecnologia. Mas antes, claro, quase todo mundo conhece muito vocês de nome, de reputação e principalmente de atendimento. Mas se apresente, por favor, Dr. Milton. Bom, meu nome é Milton, né? Eu sou médico aqui em Itaúna já há quase 25 anos. Eu formei em medicina em Belo Horizonte pela UFMG, fiz a especialização de cirurgia geral e depois de cirurgia vascular e angiologia. Atualmente a gente atua aqui na cidade trabalhando no Hospital Manuel Gonçalves, também no Hospital Dia Fox Day e no consultório particular, que é onde a gente atende as consultas e desenvolve todo o tratamento aí com os nossos pacientes. Excelente! E você, doutora Vera? Meu nome é Vera, né? Eu formei na Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, vou fazer 15 anos de formada. Fiz a minha primeira residência no Hospital Madre Teresa, de cirurgia geral, e depois no Hospital Santa Casa, que eu fiz cirurgia vascular, que é a especialidade que eu atuo hoje, né? E também, né, atendo no Hospital de Itaúna, né, no Hospital Manuel Gonçalves, a gente opera alguns casos lá, e também na Vox Day também a gente opera lá e na Vox Day também no Hospital Dia. E atendo atualmente na Clínica Lavita e também na Clínica Vox Day. Excelente, e claro, todos, né, sempre parceiros aí da nossa querida Unimed Itaúna. Bom, a medicina, ela avançou muito, né, doutor Milton e doutora Vera, e, vocês são bastante jovens, mas eu acredito que vocês conheçam muito bem a história da medicina. E ela foi ganhando ramificações e especializações. Para nós, que não necessariamente somos médicos, por que uma medicina sobre a saúde vascular, Dr. Milton? Qual a importância disso? A parte vascular sempre me mexeu muito comigo, porque a circulação é vida, né? Então, assim, cada um, né, puxa para o seu lado, mas eu tenho muito um carinho pela cirurgia vascular. Então, assim, além das questões mesmo de coração, circulação, é importante a gente saber que a gente é sangue, né? O sangue circulando nas nossas veias, né? Nos nossos vasos. Então, a saúde vascular é importante a gente salientar, porque muitas vezes o nosso corpo ele apresenta alguns sinais e a gente não observa. Então, é importante chamar atenção para a saúde vascular, porque quando o problema vascular, quando ele surge, às vezes ele pode ser um grande problema. E normalmente, se a gente tratar como toda doença no início, a gente consegue ter uma abordagem melhor e com resultados melhores também. Então é importante conhecer os sinais que a saúde vascular ela nos apresenta para a gente poder tratar logo no início da doença, para que a gente não deixe chegar lá numa fase mais avançada, que aí é mais complicado de tratar. Excelente, eu vou aproveitar e vou fazer todas as perguntas que eu tenho aqui como curioso, que afinal de contas eu também tenho cuidado da minha saúde. Doutora Vera, pode-se pensar de forma equivocada que a saúde vascular pertence muito ao mundo da estética, é um cuidado muito especial das mulheres, né? Para estar sempre com o corpo muito bonito. Bom, e os homens, e para além da estética, qual a importância do cuidado da saúde vascular? Essa é uma boa pergunta, que muita gente às vezes banaliza alguns sintomas vasculares, acha que sentir peso na perna é só um cansaço, ou então um inchaço na perna associa só porque está fazendo calor, e não banaliza esses sintomas e não dá uma importância devida a esses sintomas, né? Então, a grande maioria, eu falo que assim, meu público, a grande maioria são as mulheres, porque elas realmente procuram por causa da estética, mas a questão vascular não é apenas uma questão estética, são sinais que o nosso corpo está dando que alguma coisa não vai bem. Então, a gente tem que ter uma atenção maior. Como você falou, às vezes os homens, eu falo que os homens deixam chegar num ponto que está num quadro muito mais avançado, vai procurar a gente num quadro muito mais avançado, porque eles realmente imaginam que é só estética e banalizam esses sintomas vasculares que não devem ser banalizados, né? A gente tem que ter um cuidado muito especial com a saúde vascular. Todas as vezes que eu estou aqui nesse Papo Saúde, Dr. Milton, eu fico surpreso com
o tamanho do desconhecimento que nós, cidadãos, temos. Quando uma pessoa e por que ela deve procurar um especialista como vocês? E se puder dar alguns exemplos de queixa e de sintomas que podem, é claro que eu sei que cada caso é um caso, o exame clínico é sempre importante, mas assim, para quem está nos assistindo, como e quando procurar? E se tem idade? Uhum. A gente, eu sempre gosto de chamar muita atenção em relação à genética. Então, se você tem um histórico familiar de ter alguma doença diferente, uma trombose, ou varizes, ou mesmo falta de circulação, um infarto, ou um derrame, é um sinal que você tem uma chance de desenvolver essa doença. Então, primeira coisa, começa com a genética. Então, observa o que acontece na sua família, com seus pais, irmãos, que quer dizer que às vezes você tem alguma predisposição para isso. No dia a dia, a gente na correria do nosso dia a dia, acaba que a gente esquece de prestar atenção em que a gente está sentindo. As pernas, eu sempre falo que a gente não pode lembrar delas. Se a gente está lembrando, se a gente tem que chegar em casa, colocar a perna para cima, ou se está incomodando, a gente tem que mexer durante o trabalho, é porque tem alguma coisa errada. Então, se você sente algum desconforto, algum inchaço no final do dia, não achar que isso vai passar. Porque muitas vezes é uma doença já manifestando desde o início e que a gente precisa, às vezes, de intervir não necessariamente com uma cirurgia ou com algum procedimento mais invasivo, mas com orientações, com medidas, com orientação de atividade física e outras medidas para realmente a gente poder ir prevenindo o aparecimento dessas veias, né, dessas varizes também. Excelente. E doutora Vera, tem a ver com a idade? Tem o senso comum costuma dizer, isso é doença de velho, isso é doença de fulano de tal ou de ciclano, alguma coisa nesse sentido. Brincam-se muito, né? Fala, pô, o sangue circula pouco porque é pequeno. Enfim, existe uma idade, existe uma condição, em que quadros esse tipo de patologia se apresenta com maior frequência? Pois é, a gente tem uma gama muito grande de doenças vasculares. São doenças, nós temos as doenças arteriais e as doenças venosas. As doenças arteriais realmente vão acometer mais a população mais idosa, né? Que é a aterosclerose, que são as placas de gordura que vão estar na parede das artérias dos pacientes, e isso piora com algumas condições, tem alguns fatores que predispõem a isso, que são a idade realmente, um paciente diabético, um paciente tabagista, um paciente dislipidêmico, com colesterol um pouquinho mais alto, paciente hipertenso, ele tem uma propensão maior a desenvolver as doenças arteriais que a gente fala. Quando a gente fala em relação às doenças venosas, também com a idade as doenças venosas vão piorar, mas isso é muito relativo, não tem uma idade certa, por exemplo, para aparecer as varizes nos membros inferiores. Por quê? Porque é o que o Milton falou, né? O Milton falou muito bem que é a questão da hereditária. A doença venosa tem um fator genético muito importante. Então eu tenho, por exemplo, um paciente que me procura e que às vezes tem um problema na safena com 16, 17 anos de idade. Então já carrega uma carga genética. É claro que alguns fatores vão piorar essa doença venosa, né? Obesidade, sedentarismo, estilo de vida do paciente, algumas condições de ficar muito tempo sentado ou em pé vão piorar isso daí. E a idade também vai piorar a questão da doença venosa, mas não existe uma idade certa, falar a partir de tantos anos você tem que fazer o check-up vascular, não existe. Então todo mundo tem que estar atento mesmo ao seu corpo e os sinais que o seu corpo está dando. Excelente. E doutor Milton, para quem nunca fez uma consulta com nenhum de vocês ou com nenhum colega de vocês, o que acontece? As pessoas têm curiosidade, né? Bom, eu sou psicólogo, as pessoas que nunca fizeram terapia às vezes me perguntam, Marciliano, o que acontece numa sessão de terapia? O que acontece numa sessão numa consulta cardiológica? O que acontece? Como é o exame? Como é que faz quando vai no seu consultório? Quais são os procedimentos? Isso é bem interessante porque quando a gente começou lá no início, a gente tinha praticamente um consultório de uma cadeira e uma maca. E a gente examinava o paciente dali. Hoje, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente começa a avaliar desde que ele chega, o jeito que ele caminha, se ele tem... Olha! Assim que ele já chega na sala, a gente já tem uma visão de como que tá o jeito dele andar, se tem uma perna mais inchada do que a outra. E ele chega numa conversa, a gente faz a anamnese, né, que é a entrevista, a gente vê quais são as dores dele, o que ele sente.
E aí a gente consegue elaborar todo aquele pensamento mesmo do que pode estar causando as dores deles, né? Aí a gente pergunta sobre genética, sobre como estão os exames de sangue, as atividades, né, que ele faz no dia a dia, tipo de trabalho, atividade física, né? Alimentação, hidratação, isso tudo a gente conversa durante essa anamnese. Depois nós vamos para o exame físico, que a gente vai examinar mesmo para poder ver se a gente acha mais alguma coisa, porque às vezes o paciente chega com uma queixa de uma dor, que às vezes é uma queixa ortopédica, e a gente descobre outras coisas, e a gente faz todo um exame clínico dele. E hoje a grande vantagem dos consultórios de angiologia é que a gente já tem ultrassom dentro do próprio consultório. Ah, que legal! Isso é muito interessante, porque eu, como estou há mais tempo aqui, eu já tive no início da minha profissão, chegava um paciente com uma queixa de uma suspeita de uma trombose. Aí eu examinava, achava que realmente poderia ser. Aí eu já tratava o paciente para ele já estar protegido, pedia o ultrassom, ele tinha que ir por vezes até em Belo Horizonte, porque aqui na cidade não tinha, para trazer o resultado para a gente sim definir a conduta. Hoje não, o paciente já sai do consultório com uma conduta definida. Nossa! Ou Em Itaúna, aqui no consultório de vocês? Nos nossos consultórios. Que bacana! A gente tem, tanto eu quanto a Vera, a gente já tem o ultrassom e já faz parte da nossa consulta a gente avaliar o paciente, tanto a parte clínica quanto a parte do ultrassom, que para a gente é quase que um estetoscópio do cardiologista. Através do ultrassom a gente consegue visualizar como que anda a função dos vasos dos pacientes. Excelente, doutora Vera, eu recebo aqui vários profissionais da área da saúde e todos eles vêm destacando muito Itaúna como uma cidade muito bem aparelhada em relação ao que se tem hoje em Belo Horizonte, Divinópolis e até outras capitais interessantes aí, outras cidades. Tecnologia e angiologia, elas andam juntas e o quanto elas evoluíram e o que tem disponível para nós em relação a isso? Hoje a gente pode falar com propriedade, tanto eu quanto o Dr. Milton, a gente trabalha junto também nas cirurgias endovasculares, né, no endolaser que a gente tem hoje. O endolaser e o laser transdérmico chegaram como uma revolução mesmo, né, é o que a gente tem de mais moderno relacionado ao tratamento de varizes. Hoje em dia o que a gente tem aqui hoje é o mesmo tratamento que você vai fazer em grandes hospitais em São Paulo, no Rio, né. O endolaser, por exemplo, né, dando um exemplo de uma tecnologia que a gente tem hoje disponível, o endolaser que a gente faz é uma tecnologia minimamente invasiva, né? E que ela, assim, transformou mesmo a parte da cirurgia vascular. É uma cirurgia que a gente não é tão traumática para o paciente. Como eu falei, é minimamente invasiva, a gente não tem cortes como tinham, grandes cortes, né, nas cirurgias de varizes antigamente. Então a gente, por uma fibra de endolaser, a gente consegue tratar, por exemplo, uma safena doente, né? Então, assim, é uma tecnologia que a gente dispõe no nosso dia a dia e que, assim, é o que a gente faz, na grande maioria dos casos, hoje em dia, é o endolaser. E no consultório, a mesma coisa, a gente tem um laser transdérmico, que a gente faz uma associação de técnicas hoje para tratamento de varizes no próprio consultório, e o laser veio também para revolucionar e trazer um resultado muito mais eficaz e muito mais duradouro para o nosso paciente. Então a gente com segurança pode falar para o nosso paciente que ele não precisa hoje estar indo para Belo Horizonte, para outras capitais tratarem, buscando uma tecnologia que a gente já apresenta aqui e oferece para o nosso paciente. Isso é incrível, eu sinto muito privilegiado, né, de estar a 70 quilômetros, 80 quilômetros de Belo Horizonte com muita coisa de Belo Horizonte, com muita coisa de uma grande metrópole aqui pertinho, disponível pra gente. Doutor Milton, uma vez diagnosticado um problema de circulação, ou enfim, algum problema da ordem que vocês são especialistas, eu passo a fazer um tratamento, ele tem um prazo, Marciliano, é monitorado a vida toda, como é que funciona isso? Quando é que a gente se torna um paciente lá com uma visita recorrente em vocês? Que casos são esses? Eu gosto sempre de lembrar para o paciente, para todo mundo, que a doença, né, o mais comum, que é a doença venosa, a doença de varizes, é uma doença genética, ela é progressiva, ela vai aumentando com a idade e não tem cura. Então o que a gente escuta assim, as varizes voltam. Não, varizes não voltam. Se a gente tratou o vaso, ele desapareceu, pode ser que com o tempo surjam outros vasos que hoje estão normais e que com o tempo passam a ficar doentes. Então é sempre importante falar que exige um acompanhamento.
Se você fez um procedimento vascular, seja um tratamento de aplicações de vasos ou uma cirurgia, que seja com endolaser ou não, essa doença, você vai sempre ter essa doença. E com o tempo nós vamos precisando de ter os controles. Nem sempre novas intervenções, mas às vezes um controle mesmo que nós vamos precisar fazer, às vezes umas aplicações para os vasos não crescerem, ou mesmo às vezes algum procedimento um pouco maior para tirar vasos um pouco até maiores em consultório, que a gente usa muito laser associado com outros procedimentos, como a espuma, ou até mesmo a aplicação convencional. Então, assim, lembrar que a doença venosa é uma doença para a vida. Então, assim como você vai ao dentista todo ano, a mulher vai ao ginecologista, o angiologista tem que fazer parte da rotina de quem tem o problema venoso, o problema circulatório, porque realmente não existe um procedimento que a gente vai curar o paciente e daí mais ele não precisar de controle. Excelente. Então, bom, a boa notícia é que ele sendo monitorado, ele tem muito mais qualidade de vida e consegue ter um bem-estar maior, certo? Isso. Doutora Vera, o lance da circulação, ela altera a temperatura do corpo, os pés ficam mais frios, as mãos, como é que funciona isso? Assim, qual talvez o sintoma mais silencioso que às vezes a gente deixa ele passar desapercebido, mas que a gente tem que ficar esperto, baseado na sua experiência clínica? Em relação à temperatura, né, a gente fala até que tem alguns períodos, né, do ano que a gente tem algumas doenças mais prevalentes, né, porque o paciente sente essas queixas com mais frequência. Por exemplo, no verão, na época de calor, a gente tem uma prevalência mais daqueles pacientes que nos procuram devido à doença venosa, por exemplo, porque dá uma vasodilatação, né, e esses pacientes têm uma queixa mais comum de queimação nas pernas, de piora dos sintomas venosos. E na época do inverno, a gente tem uma piora dos sintomas arteriais, né? Dá uma vasoconstrição, diminui a circulação. Então, aqueles pacientes arteriais, por exemplo, vão diminuir o fluxo de sangue distal, né? Que é para os membros. Então, ele vai sentir mais o membro hipotérmico, o membro mais cianótico, mais geladinho, né? Vou falar na linguagem para o pessoal entender. O membro mais gelado, o membro mais pálido, ou então até um pouquinho mais roxinho na época do inverno, piora as doenças arteriais. Então, a temperatura tem sim a ver com os sintomas vasculares e, consequentemente, com as doenças associadas tanto à parte arterial quanto à parte venosa. Nossa, tem que ficar esperto, hein? Vamos acompanhar aí, hein? Até as temperaturas causam algum efeito em nós. Doutor Milton. Aproveitando só o adendo aqui da conversa com a doutora Vera, uma coisa que eu sempre gosto de falar com os pacientes diabéticos. Você me perguntou sobre o sinalzinho do início, né? Na minha opinião, todo diabético ele deve procurar um médico vascular. Por quê? O paciente que é diabético, ele vai tendo ao longo da vida uma calcificação dos vasos. Ele tem uma chance maior de ter aquelas obstruções. Tanto que a maior causa de amputações que a gente tem é devido ao paciente diabético. Então, se o paciente é diabético, mesmo que ele tenha um controle adequado com o endocrinologista, que esteja tudo bem, seja saudável, os exames todos ok, faça um check-up vascular, porque a gente vai identificar se aquela circulação dele está chegando bem lá nos pés, para que ele não chegue para a gente já com alguma complicação, que seria às vezes uma isquemia de membro, que é aquelas necroses, né, o pé diabético que a gente chama, a própria doença chama pé diabético, para que já não chegue mais avançado para a gente, que o paciente sabendo que ele tem um problema, ele vai conseguir tratar para não chegar num quadro avançado. Então o paciente diabético, mesmo não esteja sentindo nada, faça o check-up vascular, vai no médico vascular, fala assim, eu sou diabético, estou controlado, está tudo bem, mas eu queria saber como é que está a minha circulação. Excelente, excelente. Eu falo que o Papo Saúde, ele é muito importante, porque as pessoas que vão estar nos assistindo aí nos consultórios ou nas salas de espera, isso pode ser a informação que faltava para melhoria da qualidade de vida dele. Doutor Milton, trombose, para quem é leigo, o que é trombose? A trombose. O que é a trombose? A trombose é um coágulo que forma dentro da veia. Então, é uma doença que ela pode acontecer em alguns casos. O mais comum que a gente vê é a predisposição genética também, são as trombofilias, aquela pessoa que tem um pai ou uma mãe que já teve trombose e acaba que ele pode desenvolver. É como se o sangue tivesse mais grosso, né, na circulação desse paciente e tende ali a formar
uns trombos nessas veias. Com a formação do trombo, o sangue tem dificuldade de retornar para o coração. Então, é o que acontece às vezes da perna inchar, de ficar roxa a perna, de começar a ter os sintomas de dor também. Outro fator que é muito comum é quando o paciente fica imobilizado. Por exemplo, fez uma cirurgia de joelho, ele não consegue movimentar muito bem, então o sangue fica ali parado um pouco na circulação, porque a musculatura não contrai bem, não força mais os vasos para que o sangue circule melhor. E outras coisas também que a gente pode associar também, como acidentes, que às vezes o paciente fica mais de cama e acaba que com isso ele pode, às vezes, voltar toda a atenção para um acidente, para um braço fraturado, alguma coisa, e às vezes o sangue parado ali na perna pode desenvolver uma trombose também. Então a trombose é isso, é uma obstrução das veias por um coágulo e exige tratamento rápido, porque é uma doença potencialmente fatal. Nossa, excelente. Doutora Vera, bom, à medida em que a gente vai tendo acesso às informações, parece que vão surgindo doenças novas, mas nem sempre é assim. Às vezes é porque não se falava, ou às vezes é porque nenhum artista dizia. Eu brinco muito que assim, quando o artista contrai uma doença, nós estamos vivendo agora a era do TDAH, né, na psicologia, todo mundo agora é TDAH. E eu tenho escutado muito lipedema, né? E eu queria te perguntar, bom, lipedema, se eu estiver falando correto, é uma doença nova? Ela sempre existiu ou a gente passou da importância nela? Ótima pergunta, é uma área que eu gosto de trabalhar. Quem é meu paciente sabe, muito paciente me procura por causa do lipedema. Alguns angiologistas nem gostam de tratar essa área, mas é uma área que particularmente eu gosto muito. Na verdade, é uma doença que já existe há muito tempo, mas que foi reconhecida pela OMS recentemente, a partir de 2017, que ela foi realmente considerada como uma doença. É que eles falam a doença da moda hoje em dia. Por quê? Porque ela pode muito ser confundida com a obesidade. Então, eu assim, atendo pelo menos uns 2 pacientes por dia que me procuram com suspeita de lipedema. Então, é aquele paciente que tem um acúmulo desproporcional de gordura. Não é uma gordura igual da obesidade, é uma gordura inflamada, uma gordura que ela vai acumular principalmente nos membros inferiores e, em alguns casos, em membros superiores. É muito mais comum nas mulheres, né? E tem os gatilhos hormonais, que eu até pergunto ao paciente: você notou que está acumulando mais essa gordura, parecendo uma celulite, depois, por exemplo, da puberdade, ou depois de uma gestação, ou então após na fase de menopausa também da mulher. Então, ela é uma doença inflamatória, uma doença crônica, que eu falo com as minhas pacientes, a gente deve tratar. Não existe cura para a doença, mas existe tratamento para a gente não deixar a doença evoluir para os estágios mais avançados, que nos estágios avançados já envolve algumas complicações, envolve a parte linfática e alguns casos chegam a ser cirúrgicos. Então, não é só questão estética. O paciente tem um incômodo muito grande, tem dor na perna, tem inchaço na perna, tem uma dor à palpação, tem hematomas que surgem com frequência na pele, que é por causa da vascularização, né, da capilaridade do paciente. Então, assim, são vários sintomas que hoje é considerado como doença, mas já existe há muito tempo. Mas é considerada doença da moda. Todo dia tem paciente com suspeita de lipedema. E o mais importante do lipedema, que eu acho, é que com esse mundo de informações que a gente tem hoje, rede social, o paciente, ele chega com autodiagnóstico. E isso não pode ser feito. O paciente tem que ter o diagnóstico médico, né? Então, tem muita gente, fulana de tal acha que eu tenho lipedema, eu tô achando que eu tenho lipedema, mas você tem que passar por uma avaliação pelo especialista. Em geral, os angiologistas atendem esse tipo de paciente por ter uma relação muito grande com a parte vascular. Até 35%, até 60% dos casos tem associação com doença venosa. Então, por isso que a gente, né, o angiologista, deve avaliar e realmente dar o diagnóstico correto para a gente tratar o quanto antes e não deixar chegar nos estágios mais avançados da doença. Excelente explicação. Uma coisa também que é interessante sobre surgiu há pouco tempo, o que a gente nota também é que houve uma mudança no padrão de beleza. Se a gente pegar aquelas estátuas, né, da Grécia Antiga, sim, a gente vê a mulher de quadril largo. A mulher de quadril largo, antigamente, ela era desejada. Sim. Porque o lipedema está associado com
a fertilidade. Então, a mulher de quadril largo é a mulher fértil. Então, antigamente, o padrão de beleza era a mulher violão, né? Uma mulher que era magra. A brasileira ficou famosa por isso, né? Exatamente, o corpo de violão. Agora, mais recentemente, a gente está vendo que o padrão de beleza mudou. Hoje, a mulher tem que ser reta, ela não pode ter nenhuma curva. Né? Então, assim, muitas vezes isso confunde o paciente também, porque às vezes o nosso padrão é também de ter o quadril mais largo. Então, nem sempre aquela paciente que vai ter um quadril largo, que quer ter um diagnóstico de lipedema, vai ter o lipedema. E é bom que ela não tenha um diagnóstico de lipedema, porque o lipedema causa dor, é uma doença. Então, muitas vezes se confunde o padrão estético, que a mulher quer ficar realmente reta, igual é o padrão de beleza atualmente, mas às vezes ela não tem um lipedema, ela só tem uma forma também que, por isso que é importante a consulta com um médico especialista, porque ele vai definir isso para você. Fala assim, não, isso aqui não é lipedema, você pode ficar tranquila, continue vivendo sua vida saudável. Ou então, sim, você está começando um quadro de lipedema, vamos tratar isso aí para a gente poder evitar de chegar num quadro mais avançado. Excelente. Doutor Milton, recentemente eu jogo futebol no final de semana e eu jogo futebol com algumas pessoas que são personagens e tem vários amigos, né? E é péssimo isso, porque eles estão sempre dizendo que a gente está fora de forma, né? Eles acabam dizendo a verdade. E normalmente, eu e outros amigos temos muita queimação no pé quando começamos a jogar futebol. E aí eu virei pro meu amigo e falei, não, meu pé tá queimando. Ele falou que você tá obeso, você tá fora de forma. Então o pé fica queimando. Isso também é circulação? Pode ser. É uma coisa que a gente sempre chama atenção também, porque às vezes a gente vai envelhecendo, o corpo é uma máquina, né? Obrigado, doutor. Nós também. A gente vai envelhecendo. Então, acaba que aquele futebol que você jogava quando você era adolescente, que você está com o seu corpo todo em dia, ele vai modificando com a idade. E o que a gente vê? Muitas vezes, esses sintomas que começam assim, queimação na sola do pé, aquela que está começando os movimentos, aquele atleta de final de semana, às vezes se você conseguir condicionar a musculatura, você vai favorecer que tenha uma panturrilha, né, uma musculatura da coxa forte. Com isso, quando você movimenta no dia a dia ou vai fazer uma prática de esporte, ele tem uma bomba muscular mais forte. Com isso, melhora seu retorno venoso. Então, muitas vezes, o condicionamento físico, ele vem a trazer um benefício para o paciente até desses sintomas esporádicos que tem quando, às vezes, começa uma atividade que não é do dia a dia. Então, assim, o condicionamento muscular é aquela coisa mesmo da gente andar sempre junto com a academia, porque o que dá mais músculo é a academia, então a gente tem que sempre pensar no fortalecimento muscular. Então, assim, às vezes esses sinais iniciais são mostrando que realmente, às vezes você não tem um problema circulatório grave, importante, mas às vezes você precisa melhorar sua musculatura para fazer com que sua bomba muscular fique mais forte e com isso você melhore o seu retorno de sangue para o coração. Excelente. Bom, no meio do Papo Saúde aqui, eu já vou marcar uma consulta com um dos dois, ou até com os dois para fazer uma consulta coletiva. Doutora Vera, vamos falar de estética também? Também é muito bom, né? Bom, nós falamos aqui de toda a parte médica no sentido de cura, de conforto para dor e tudo. Mas e aquele paciente que quer buscar por estética, aquele paciente que quer mostrar um pouco mais do corpo, que às vezes fica constrangido? Como funciona a especialidade de vocês para esse paciente, para essa paciente? É uma ótima pergunta para mim também, porque eu trabalho muito com essa parte estética, né? A grande maioria dos pacientes também me procuram pela questão estética. Eu atendo muita mulher e a mulher já me procura porque é aquela queixa dos vasinhos, né? É muito comum, né? 30% em geral da população mundial tem problema de varizes. Então, aquele vasinho ali que tem na perna do paciente, ele tem que ser investigado e tratado de uma forma individual e pelo especialista. Eu sempre falo que é muito importante, porque aquilo ali pode ser só um sinal de que a circulação não está muito bem. Muitas vezes, muita paciente me procura porque apareceu uma veia mais alta. Nossa, tá com a veia alta aqui. Tá me incomodando, que eu tô indo pra academia, não tô colocando short, porque a veia tá saltada, aparecendo muito na pele. Aquela veia saltada pode ser um reflexo, por exemplo, de uma safena doente.
Então, por isso que é importante esse paciente passar pela avaliação, porque hoje em dia a gente tem uma gama de tratamentos muito modernos, muita tecnologia que, assim, até 80% dos casos hoje eu consigo resolver no próprio consultório, sem submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, por exemplo, né, que é o que o pessoal às vezes fica correndo, né, a mulherada toda quer correr mesmo de uma cirurgia. A gente tem essa tecnologia para a gente poder estar tratando esse paciente e é o que realmente o paciente busca a gente mais por isso. E a importância também do paciente procurar um especialista, porque o que eu vejo muito também, que chega muito no meu consultório, é os pacientes, eu tinha vasinhos, eu tratei com um não médico, um não especialista, fiz uma aplicaçãozinha, mas voltaram, não fiquei satisfeita com o resultado. Isso muitas vezes é porque não foi feito, não atuou no problema real do paciente. Ele não fez um estudo, não fez um duplex. Hoje em dia a gente tem que fazer um duplex. Quase que 100% dos meus pacientes eu faço um duplex para a gente avaliar qual que é a parte vascular do paciente e o que realmente está causando aquele incômodo estético no paciente. Para a gente atender, tratar e garantir um resultado eficaz e muito mais duradouro para esse paciente. Excelente, não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, um dos objetivos aqui do podcast, né, do nosso Papo Saúde da Unimed, é esclarecer para o cidadão comum, para o cliente, né, para o cooperado, que nunca troque o especialista por alguém que entende alguma coisa, né, respeitando todo o trabalho das pessoas. A saúde é muito séria. Doutor Milton, dá para ter uma vida, dá para dizer em prevenção? Dá para se dizer de uma vida que pode favorecer mais a minha circulação? O quanto que, por exemplo, bebida, cigarro, comidas interferem nesse fator? Nós falamos muito da questão genética, mas e as questões que são adquiridas por uma vida mais desregrada? Como funciona isso? Esse conjunto, né? Genética e ambiente, né? A gente tem que... a gente ainda não pode modificar a genética, mas a gente pode modificar os nossos hábitos, né? Então, assim, uma coisa que a gente, às vezes, por mais que todo mundo saiba que é óbvio, é a hidratação. Então, tomar água. Tomar água melhora muito a circulação. É como se ela deixasse o sangue mais fluido por entre os vasos. Então, muitas vezes, ainda mais agora, chegando frio, a gente esquece de tomar água. Então, a gente lembrar que a gente precisa se hidratar mesmo sem sede. A hidratação frequente, atividade física, porque a musculatura, além da estrutura, né, para sustentação do esqueleto, da gente poder ficar de pé e tudo, ela é uma bomba muscular, então a gente precisa de ter uma musculatura bem desenvolvida. E músculo a gente não ganha fácil, então acaba que não deixar para fazer atividade física lá na frente, começar o mais cedo possível, porque é difícil de ganhar músculo, então a gente precisa de ter uma atividade física regular. Em termos de prevenção de doenças também, né, cardiológicas, né, os infartos, os derrames, os AVCs, também a questão de atividade aeróbica, uma alimentação bem regulada, né, são coisas que a gente precisa sempre estar alinhados, e também os exames de sangue, porque já tive pacientes que chegou no consultório com 50 anos de idade e nunca tinha feito um exame de sangue. Parece que é impossível, mas acontece ainda hoje. Sim, claro. Então a gente também tem que agir nessa parte preventiva também, para a gente já ir podendo controlar esses fatores que a gente pode controlar. Excelente, excelente. Doutora Vera, falamos aqui de tecnologia e a gente sabe que tem algumas coisas que são mitos e outras coisas que são verdades. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas das vezes a parte comercial, ela faz um apelo muito grande que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas e que rapidinho, com um aparelhinho, vão resolver tudo. Não é bem assim, né, doutora? Nós avançamos muito na tecnologia, mas a avaliação clínica, mais o médico, mais uma clínica séria ainda é importante. Faz uma análise aí, tecnologia, solução ou ilusão? Isso é ótimo a gente estar falando disso também. Como o Dr. Milton já falou também anteriormente, a gente não pode tratar a doença como, ela vai ter uma cura completa. A gente tem que tratar a doença, principalmente a doença venosa que eu falo, né, que é que a gente trata, assim, 80, 90% dos nossos pacientes são de doença venosa. Então, esses pacientes têm uma doença que ela é crônica e não tem cura.
Então, não vai ser um laser transdérmico ou um endolaser que vai resolver completamente a doença do paciente. É claro que isso foi um grande avanço, como eu já falei anteriormente. O endolaser, por exemplo, foi um grande avanço. A gente tem uma taxa de sucesso de 90% a 95% de médio a longo prazo com o uso do endolaser. Agora, o laser transdérmico, por exemplo, ele é um adjunto, né? A gente usa ele com associação de outras técnicas. Então, assim, a gente não pode ter essa ilusão que fez uma vez o laser transdérmico ali, resolveu o problema e não tem que continuar tratando ou continuar acompanhando. Então, a gente tem que ver a nossa doença como uma doença crônica mesmo, que não vai ser uma tecnologia que chegou e acabou com tudo e curou a doença. Você já carrega aquilo ali na sua genética e a gente tem que acompanhar o paciente mesmo para a gente deixar ele num quadro estável, né, que o paciente esteja satisfeito e que não tenha sintomas que vão incomodar, né, não vão prejudicar a qualidade de vida dele e não deixar chegar num quadro muito complicado, né, as complicações aí. Excelente, é tecnologia, não é magia, né, doutora? Isso mesmo. Bom, doutor Milton, puxa vida, né? Que bate-papo gostoso, né, doutora Vera, que nós estamos aqui. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem importante, uma mensagem de um especialista, a mensagem de vocês especialistas para o nosso ouvinte aqui, para quem está nos assistindo, porque o podcast, ele tá tanto no Spotify quanto também ele tá aqui conosco no canal do YouTube. Deixa uma mensagem bem legal, deixa uma orientação, deixa uma dica para nós aí, doutor. Uhum. Então, gente, lembrando que a doença vascular, ela é uma doença que exige muita atenção. E a prevenção, para a gente evitar de chegar nas complicações, começa desde o início. Então, se você tem algum vasinho te incomodando, se você está com inchaço, um desconforto, procura um médico, vai no angiologista, que já na consulta ele vai fazer essa avaliação toda. Já faz o ultrassom durante a própria consulta, já consegue te esclarecer o que você tem que prestar mais atenção para frente, consegue te dar essa previsão, fala assim, vamos fazer o controle uma vez por ano, vamos fazer um controle daqui a 2 anos, vamos ver como é que estão seus exames, a gente atua junto com a cardiologia, com a endocrinologia, essa equipe multidisciplinar para trazer a qualidade de vida para o paciente. Então, assim, não deixe para depois, vamos cuidar enquanto está numa fase inicial. A doença vascular, assim como toda doença, tratada no início é muito mais fácil e traz resultados muito melhores. Excelente. Doutora Vera. Então, o que eu queria falar para o paciente, né, que está assistindo a gente é não banalizar, é o que o Milton falou, a gente não banalizar os sintomas, não achar que você procurar um angiologista é só por questão estética, não é uma especialidade muito importante. Não banalizar, achar que você está tendo só um cansaço nas pernas ou só um inchaço porque está calor, como eu falei anteriormente. Então, não tratar só como estética a parte vascular, que ela é muito mais do que isso, né? Eu falo assim que a gente tem que cuidar das nossas pernas, que é nossas pernas que carregam a nossa história aí todo dia, né? Então, a gente tem que cuidar realmente delas, não banalizar e sempre procurar o especialista mesmo, que hoje a gente tem diversas tecnologias, como a gente falou, e diversos tratamentos para oferecer o melhor para o nosso paciente. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje no Papo Saúde 2 especialistas que deram uma aula pra gente aqui sobre a nossa saúde vascular e principalmente explicando certinho como cuidarmos da nossa saúde. O Papo Saúde agradece você, doutora Vera, você, doutor Milton, você, doutora Vera, por essa disponibilidade de conteúdo aqui para nós, e a gente espera que vocês voltem aqui, a gente vai aguardar a presença de vocês aqui novamente, porque tem muito mais assuntos pra gente conversar. Muito obrigado, doutor Milton, muito obrigado, doutora Vera. Obrigado. Eu também quero agradecer ao Marciliano, a Unimed, para estar proporcionando, né, essa rede aí, para a gente estar difundindo uma especialidade tão importante que às vezes, né, tanta gente deixa para lá, né? Excelente. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a vocês. Então, Papo Saúde, Unimed Itaúna, a sua informação a um clique de você.